aluno do 7º ano! Meu nome é Tassiana Brasil e hoje é dia de aula de ensino religioso. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Vânia e nós vamos falar hoje com vocês sobre religião e direitos humanos. Vamos lá! Na aula de hoje, a habilidade que nós vamos trabalhar é essa: identificar, exemplificar e discutir o papel e a importância das lideranças religiosas e seculares na defesa e promoção dos direitos humanos. Pois bem, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje: o que são direitos humanos? Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, eu ouço muitas respostas esquisitas. Já ouvi respostas do tipo: direitos humanos é um negócio que defende bandido. Não, direitos humanos é umas pessoas aí que ficam defendendo outras pessoas. Direitos humanos não tem nada a ver com a gente, não. E hoje eu vou explicar para vocês que não é bem por aí. Vou explicar para vocês como que surgiram os direitos humanos e por que eles são importantes para todos nós, mesmo que a gente ache que não gosta deles, tá bom? Então, para começar, os direitos humanos surgiram como resultado das coisas que ocorreram no período da Segunda Guerra Mundial. Você que está no 7º ano, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito bélico que aconteceu entre grande parte dos países do mundo e que uma das partes envolvidas nessa guerra era a Alemanha, que devido à ideologia nazista que coloca um grupo dentro de uma nação como superior a todos os outros grupos que existem dentro dessa nação, então o nazismo ele é contra a diversidade. Devido à ideologia nazista, eles tiveram uma atitude de racismo e de preconceito religioso contra os judeus. Professora, mas racismo não era só contra os negros, os brancos também? Também existem situações em que há racismo, em que há preconceito étnico, que quer dizer da origem da pessoa, entre brancos também. Há preconceitos contra judeus, há preconceito contra ciganos e há preconceitos também contra pessoas de outras etnias, além dos negros, como por exemplo os indígenas, os asiáticos. Então, infelizmente, o ser humano ainda não chegou no ponto de conseguir erradicar os preconceitos, erradicar as manifestações racistas e tendenciosas. Então, quando nós falamos da Segunda Guerra Mundial, nós falamos de um momento em que vários outros grupos étnicos foram perseguidos pelos nazistas. E o grupo étnico que é mais notória a perseguição são os judeus. Eu trouxe aqui algumas fotos para mostrar para vocês o que estava acontecendo. Fotos que dá para mostrar para vocês pela idade de vocês também, né? Isso aqui são judeus na rampa de seleção em Auschwitz, em maio de 1944. O que seria uma rampa de seleção, professora? É porque Auschwitz era um campo de concentração. As pessoas estavam na sua casa, os judeus estavam na sua casa, com o seu trabalho, não tinham cometido crime nenhum, e aí vem uma ordem do governo: prenda essas pessoas, adultos, crianças, mulheres, homens, jovens, velhos, e leve para um campo de concentração, onde eles vão ali ser selecionados para um fim. E esse fim poderia ser trabalhos forçados, poderia ser morte, poderia ser eles poderiam ser encaminhados para serem cobaias de experiências científicas. Então, tudo isso, na rampa de seleção, eles escolhiam o destino dessas pessoas, tão humanas quanto quem estava escolhendo. E aí, alguém decidiu que tinha o direito de decidir se essas pessoas mereciam viver ou não, e se elas teriam uma vida com dignidade ou não. Vamos para a próxima foto. Isso aqui é uma foto de uma loja destruída após a Noite dos Cristais, em 1938. A Noite dos Cristais também é um fato histórico
envolvendo essa rivalidade entre os nazistas e os judeus. Houve um assassinato de uma autoridade alemã e a pessoa acusada pelo assassinato era um judeu. Então, em retaliação a um crime, os alemães, eles começaram a atacar os judeus, e nessa noite dos cristais eles quebraram as lojas que pertenciam aos judeus, eles expulsaram judeus de casa, eles colocaram fogo em sinagogas, que é o espaço de culto do judaísmo. Tudo isso porque uma pessoa provavelmente teria feito alguma coisa errada, era da mesma etnia, então vamos perseguir todos que são da mesma etnia. Prisioneiros do campo de concentração de Buchenwald em 1941. Deem uma olhadinha, todos aqui uniformizados. Eles eram criminosos? Não. Eles apenas eram de outra etnia. Eles não eram arianos. E isso foi o suficiente para que eles fossem presos e condenados muitas vezes à morte. Crianças famintas em uma das ruas do gueto de Varsóvia em 1940. Gente, eu acho que vocês concordam comigo que toda criança tem que ter o direito a ter comida, a ter casa. E essas aqui estavam num lugar em que os judeus se escondiam dessa violência dos alemães, crianças famintas na rua, num frio que não faz aqui no Brasil. Uma vala comum no campo de extermínio de Bergen-Belsen. Isso tudo que vocês estão vendo aqui no fundo são cadáveres. São pessoas que não tiveram direito a um sepultamento digno para que suas famílias soubessem onde estava o seu corpo. E isso tudo são coisas que aconteceram em virtude de preconceito, em virtude de enxergar o outro como inferior. E aí essas pessoas julgaram que tinham o direito de matar, de dominar, de fazer o que quiserem com outras pessoas. Por sorte, esse grupo, que era liderado pela Alemanha, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. E aí esses campos de extermínio, eles acabaram, e os judeus foram libertos da opressão dos nazistas. Mas havia necessidade de fazer algo mais do que simplesmente acabar com aquilo. Houve a necessidade de pensar numa transformação da sociedade. Já que o ser humano não tem limites em sua crueldade, foi necessário que se pensasse em alguma coisa para que colocasse um limite ou orientasse a conduta das pessoas. E aí, os direitos humanos são uma declaração criada nesse fim. Por que os direitos humanos são uma declaração? Vou dar um exemplo para vocês. Você, menino aí, está aí na sua adolescência, tem aquela cremosa linda na sua sala e você está muito afim dela. O que você faz? Você vai lá e se declara. Você chega perto dela, olha, você faz meu coração bater mais forte. Eu queria muito que você fosse minha namorada. Não é assim que você faz? Pois é. Isso é uma declaração. Quer dizer que ela vai aceitar? Não. Nem sempre aceita. E aí tem que partir para a próxima. Então a declaração é isso. É uma coisa que você fala e que não necessariamente você gostaria que fosse realidade, mas não necessariamente vai acontecer. Pode acontecer de não dar certo, mas você gostaria que fosse verdade e que desse certo. Pois bem, a Declaração dos Direitos Humanos é uma declaração de coisas que seriam importantes que todas as pessoas tivessem acesso. Então, quando nós falamos em direitos humanos, nós falamos em um conjunto de coisas que eram importantes que todas as pessoas conseguissem ter em suas vidas, e que ali na Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo que aconteceu em decorrência da perseguição nazista aos judeus, e não só aos judeus, tá? A gente fala mais aos judeus, mas eles perseguiam também os negros, os ciganos, os homossexuais, pessoas com alguma deficiência física, eram todos alvos de perseguição do mesmo jeito. Então, os direitos humanos, eles vêm para assegurar que as pessoas tenham
os seus direitos preservados. Se você é humano, você tem o seu direito preservado e você não vai ser privado do seu direito sem nenhuma razão coerente para que isso aconteça. Mas vamos continuar. Alguns mitos e verdades sobre os direitos humanos. Primeiro, os direitos humanos não são uma pessoa ou organização. Como eu disse lá no início da aula, é muito comum a gente ouvir falar assim: tá vendo aí, ó? Os direitos humanos entraram em defesa do bandido. Direitos humanos nunca vêm aqui na minha casa saber como é que eu tô. Direitos humanos não vai na sua casa saber como é que você tá, porque ele não é uma pessoa. Uma pessoa pode ir na sua casa e perguntar: oi, como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo tranquilo aí na sua casa? Mas os direitos humanos são uma declaração, e declarações não têm essa habilidade de sair andando por aí. Então, o que acontece? Os direitos humanos, eles são um ideal de que todas as pessoas tivessem seus direitos básicos respeitados. E aí, quando fala assim, mas os direitos humanos defendeu bandido, por que não foi defender a pessoa de bem que foi vítima do bandido? Na realidade, os direitos humanos também defendem essa pessoa. Mas uma vez que a pessoa já sofreu a agressão, não tem muito o que fazer, não tem como voltar no tempo. Então, é direito humano que todas as pessoas, por exemplo, tenham liberdade. E aí, quando você é obrigado a ficar dentro da sua casa com medo porque tem um bandido do lado de fora, e a polícia vai atrás desse bandido, é uma ação de direitos humanos, sim, eles terem ido prender alguém, recolher alguém que está tirando a liberdade das outras pessoas. Então, sim, uma ação de direitos humanos. Pode não vir com uma placa, eu sou os direitos humanos e vim aqui defender fulano. Não é assim que a coisa funciona. Mas quando nós falamos em uma polícia que prende bandidos que estão agredindo as pessoas e causando danos à população, nós estamos falando de uma polícia que está defendendo os direitos do cidadão comum, direitos humanos. Continuando. Os direitos humanos não foram criados por uma pessoa. Não. Isso é uma coisa que é importante da gente saber. Os direitos humanos foram criados por um conjunto de países, pela Organização das Nações Unidas, que surge ali no pós-guerra para tentar mediar as relações entre os países, para evitar que houvessem mais conflitos, mais problemas. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela é uma expressão do que esses países reunidos desejam para a sociedade. E aí, como esses países querem que todas as pessoas tenham os seus direitos respeitados, eles fizeram essa declaração. O fato deles terem feito essa declaração quer dizer que eles respeitam? Nem sempre, tá? Nem sempre. Nós ainda temos muitos problemas no mundo relacionados aos direitos humanos. Mas nós temos iniciativas também que ajudam a obrigar quem não quer cumprir os direitos humanos a cumpri-los. Por exemplo, sanções comerciais. Suponhamos que um país está prendendo pessoas inocentes pela simples vontade do governante deles. Olhou, não gostei desse não, vai para a cadeia. Suponhamos que isso esteja acontecendo. Os outros países, eles têm liberdade de fazer sanções econômicas. O que isso quer dizer? Ninguém compra, ninguém vende para aquele país, porque eles não estão respeitando direitos humanos. Então, são intervenções assim, que não parecem ser muito significativas, mas que a longo prazo podem comprometer toda a economia e a estabilidade política de um país. Então, por isso, os países também são pressionados de uma forma política e econômica a obedecer os direitos humanos e a zelar para que a sua população tenha seus direitos respeitados. Continuando. Os direitos humanos são universais. Por que eles são universais? Porque eles são acessíveis, eles são de direito de todos aqueles que se declaram humanos.
se você é um ser humano, independente de quem você seja, se você é homem, mulher, se você é jovem ou velho, se você é criança ou adulto, se você é heterossexual ou se você é homossexual, se você é religioso ou ateu, você é humano, você tem direitos humanos, tá? Então, os direitos humanos são para todos os seres humanos. Alguns direitos humanos. Vou apresentar alguns para vocês, não vou apresentar todos. Se você tem acesso ao PET, no PET tem um link lá da Organização das Nações Unidas, onde tem a declaração. Você também pode fazer uma pesquisa pela internet e procurar, porque é uma declaração muito longa, gente. Então não dá para apresentar tudo, mas alguns eu vou falar com vocês aqui. Primeiro direito à liberdade e igualdade. O que isso quer dizer? Todos os seres humanos são livres e todos os seres humanos são iguais. Não tem essa de falar que um tem mais direitos do que o outro. Os direitos humanos são iguais para todos. Artigo 2º. Nenhuma discriminação. O que isso quer dizer? Que nós somos livres e iguais, mas eu não posso falar que uns são mais iguais do que outros. Eu não posso falar, por exemplo, que uma pessoa tem mais direito pela cor da sua pele, pela sua origem nacional, pela sua religião, ou por ser homem, ou por ser mulher, ou por ser adulto, ou por ser criança. Todos são iguais, independente de qualquer coisa. Artigo 3º. Vida, liberdade e segurança pessoal. O que é o direito à vida? Quer dizer que ninguém pode chegar e te matar porque está com vontade. O direito à vida, ele deve ser preservado. Por isso houve todo esse esforço durante a pandemia em buscar soluções para que as pessoas não morressem. Porque o ser humano tem o direito a viver. Ninguém pode falar com você que você não tem o direito a viver, não tem o direito a existir. Isso é um direito humano. E eu falei também sobre a segurança pessoal, falei no início da aula, que a polícia é um agente de direitos humanos quando ela zela pela segurança do cidadão. Liberdade religiosa, interessante para a nossa aula, pois a liberdade de ter ou não uma religião, de mudar de religião quantas vezes você tiver com vontade, é um direito humano. Direito ao descanso e lazer. É direito, professora? É, porque ninguém aguenta trabalhar 24 horas, não. Chega uma hora que você tem sono e você tem direito a dormir. Chega uma hora que, mesmo que você durma todos os dias, você precisa de um dia para você descansar, fazer uma coisa diferente, descansar a cabeça, descansar os músculos. Isso é um direito humano. O direito ao lazer, de você fazer uma coisa divertida para você ficar feliz, é um direito humano. Mas é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. É um direito, mas nós temos que saber utilizar os nossos direitos. Também não é certo você passar o tempo todo no lazer, não estudar, não trabalhar, não fazer coisas úteis e importantes para a sua vida. Então, o lazer é um direito, mas o trabalho também é, tá? Direito ao acesso a culturas, artes e ciência. Também parece assim, nossa, mas acesso à cultura você tem direito sim a conhecer o idioma do seu país, a conhecer as músicas típicas, as comidas típicas, a assistir um filme, a ouvir uma música, a ir ao teatro. Isso tudo são direitos humanos e que são muitas das vezes vistos como privilégios. Ai, olha lá, tá distribuindo a entrada de graça para o teatro, mas é um direito humano também você ter acesso a bens culturais. Qual é a relação entre religião e direitos humanos? Muito simples. A ética da alteridade, que é aquela que você não deve fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. A religião ensina isso e os direitos humanos também. A formação moral e ética, porque às vezes você aprende o certo e o errado, às vezes é no ambiente religioso que você aprende. E aí, os direitos humanos, você precisa ter essa consciência moral e ética para você compreendê-los. A mística pessoal, o que é isso? É você ver sentido na vida. E quando você não tem os seus direitos respeitados, você tende a não ver sentido na existência, porque você não tem direito à vida, não tem direito ao trabalho, não tem direito à saúde, não tem direito ao alimento, você não tem direito a nada, então a pessoa perde também. Por que eu estou vivo?
E aí a mística pessoal, que é ver sentido na vida, também é importante para a religião e para os direitos humanos. E o alcance das lideranças religiosas, porque muitas das vezes são os líderes religiosos que ajudam a preservar e a incentivar o cumprimento dos direitos humanos. Um grande exemplo disso é Martin Luther King. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje nós aprendemos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e eu gostaria que vocês tentassem reconhecer na situação que vocês vivem, situações em que esses direitos são respeitados e desrespeitados. Por hoje é só, muito obrigada e até a nossa próxima aula.